Mas como é que eu posso fazer para conseguir sair dessa? Ou pelo menos amenizar, né? Superar não é possível. Mudar essa realidade, tão pouco. Como é possível, então, eu conseguir viver dessa condição? Schopenhauer vai sugerir a eliminação do desejo, né? O desejo é a ponte para o sofrimento, então é a eliminação dele que vai permitir que você tenha uma vida em ataraxia. O que é a ataraxia? É imperturbável. O seu sofrimento, o teu desejo é a medida do teu sofrimento, segundo Schopenhauer, né? O teu desejo é a medida do teu sofrimento. Deseja mais, sofre mais. Deseja menos, sofre menos. Não tem desejo, não sofre, né? Enfim. Você fala que esquisito, professor. Ué, como acabar com ele? Tá? Como dar um Hadouken? Então, como que eu posso dar um Hadouken? Ele vai dizer que tem 4 formas, a começar pela questão estética. O que é a questão estética, professor? Estética, além de ser uma das áreas da filosofia, é aquela dimensão que te permite você desenvolver a tua sensibilidade estética. O que é a tua sensibilidade estética? Essa capacidade de você apreciar as artes, ok? Contemplação. As belas artes, né? O teatro, vamos nos colocar no tempo dele aqui, ver uma peça musical, né? Orquestrada, etc. e tal, um livro, etc. Assim, quer dizer, é algo que você vai aperfeiçoando e vai lapidando essa sua sensibilidade estética. E pela contemplação é uma maneira que você tem de minimizar aquela sua condição desejante que, consequentemente, lhe traz o sofrimento. Essa é uma. 2. Bom, a questão da ética. Essa careta aqui apareceu aqui, sei lá, é só para assustar a gente, enfim. A ética. devia estar na anterior, mas tudo bem. A ética. Como assim a ética, professor? O homem e a sua consciência. Ele fala que a partir do momento em que você tem essa sensibilidade mais domesticada, mais desenvolvida, mais aperfeiçoada, né? Você vai conseguindo desenvolver consciência do outro, por exemplo, né? Do outro que também sofre, etc. e tal. Vai vir esse lance da compaixão. Nem sei se resiliência entra aqui, mas talvez tenha uma certa proximidade, uma vez que a causa que te move a tentar superar é a questão da dor e do sofrimento. Então, na ética, ela visa, por um estado de consciência, você ter um certo interesse por outros, ou porque, de certa maneira, você poderia assumir uma certa apatia, né? A apatia não vai ser a cura, necessariamente, do teu sofrimento. E tampouco uma maneira de você eliminar teu desejo. Agora, você pode ter uma postura, né? uma disciplina, né? Que te leve a essa dimensão de uma certa compaixão, né? Às vezes, compadecer de outros é uma maneira da gente também aprender a compadecer de si mesmo, né? Porque às vezes a gente é meio que auto-punitivo, né? A gente se autoflagela, sei lá, tem alguma coisa assim. Então, quer dizer, são exercícios, né? São exercícios. Aí vem a questão ascética. Opa, o professor Nietzsche, ele acreditava na lei universal, certo? Não, Nietzsche não. Peraí, deixa eu ver só a anterior aqui, o Diogo. Quer dizer que estou vendo uma representação. Isso. Aqui, em relação ao Diogo, lei universal. O Diogo, eu não sei ao certo se a sua pergunta está no sentido de uma lei universal, no sentido de um espírito cósmico, ou no sentido da questão moral, por exemplo, da transcendência kantiana referente à moral. Mas eu já te adianto, pelo menos uma. Do ponto de vista da ética, o Nietzsche entende que a moral é algo que o homem criou para dominar os outros, né? Tipo assim, enfim,
ok? Agora, para o Nietzsche não existe nada que seja universal, nada, absolutamente nada, entende? Para o Nietzsche existe apenas... não existe essa universalidade para o Nietzsche. O Nietzsche, inclusive, ele entende que o que existe são, mesmo do ponto de vista da moral, não existe uma moral universal, como disse o Kant, mas várias morais de cada espaço, de cada indivíduo. E a felicidade, ela é uma felicidade que também não é universal, mas é uma felicidade própria de cada indivíduo, de cada sujeito, dentro da sua condição, ok? Tanto é que ele vai falar lá, no Zaratustra, não é, que o homem precisa transvalorar os valores e ter sempre como meta ir além do homem, que é a ideia do super-homem, né? Não é no sentido, ou seja, transvalorar os valores, ou seja, o que é transvalorar os valores? Por exemplo, na nossa tradição, aquilo que se consolidou como norma, passou por influência de certas de entidades e de teóricos, né, do Ocidente, que fizeram uma inversão, ou seja, aquele lance lá da moral do escravo e da moral do senhor, não é? A moral do escravo é aquela moral ressentida, e a moral do senhor seria aquela moral aristocrática, grega, etc. e tal. Agora, o detalhe é que, nessa inversão dos valores, ele vai dizer que, com a contribuição do cristianismo, transformou o natural do homem, ou seja, o que era o forte do homem em fraqueza, e foi fazendo toda essa autoinversão, né? Enfim, e abriu a questão metafísica. E o Nietzsche, de certa maneira, ele vai dizer que transvalorando esses valores que foram invertidos, resgatando essa dimensão do dionisíaco que ficou perdido, que é você transvalorar e ir além homem, né? Ir além homem, ou seja, não é só razão, mas é a emoção, é o sentimento, né? Ou seja, o dionisíaco, enfim, toda aquela dinâmica sadia da vida, enfim, e daí por diante. Quando eu digo dinâmica sadia da vida, é você não tratar como pecado certas coisas como uma moral cristã às vezes impõe. Por exemplo, você não pode beber nunca, você não pode fazer tal coisa nunca. O Nietzsche vai dizer, não é bem por aí, o caminho é outro, beleza? Não sei se eu mais ou menos te dei conta de falar para você a sua pergunta, mas se não for, você retorna lá. Então, por exemplo, a questão ascética. O que é a questão ascética? Aqui é que entra aquilo que ele buscou lá no budismo e no hinduísmo, né? Com o budismo, ele vai entender o seguinte, na verdade, ele vai estudar a história do Siddhartha, né? Que era um príncipe que vivia dentro de um palácio, não conhecia absolutamente nada além palácio. Então ele, por alguma razão, ele resolveu abrir mão de tudo onde ele vive, daquela segurança, ou seja, onde ele morava, ele era seguro, não lhe faltava comida, ele tinha sempre uma melhor cama para dormir, ele tinha todo o conforto, ele tinha todas as pessoas que estavam ao redor dele, só que daí ele abriu mão, né? Ele abrindo mão, ele foi além dos muros e aí ele conheceu o quê? Ele conheceu a morte, ele conheceu a pobreza, ele conheceu os conflitos, ele conheceu a realidade em si. E aí, a partir dessa realidade que ele conheceu, ele passou, né, a desenvolver a filosofia de vida, né, que vai se tornar a filosofia de vida budista, que era justamente essa forma de tentar encontrar esse equilíbrio entre mente e corpo, né, de mortificar, né, dos sofrimentos, certo? De conseguir essa resiliência em meio a um mundo caótico, né? Enfim, eu acho até legal que o pessoal faz uma analogia que o símbolo do budismo é a flor de lótus, e a flor de lótus, segundo a Viviane Mosé, que é uma filósofa brasileira, ela vai dizer que a flor de lótus, ela flori no pântano, né? E tem uma analogia com o budismo que é no meio do mundo caótico, conturbado, né?
de sofrimento, de conflitos, que cada pessoa precisa encontrar o seu equilíbrio, o equilíbrio do seu estado emocional, aquilo que a gente viu lá com os gregos, com a ética grego-helenista, a ataraxia, né, aquela imperturbabilidade. Então, é nessa condição que é necessário encontrar esse equilíbrio, né? Assim como a flor de lótus florir no pântano, é no meio do mundo caótico que nós precisamos encontrar essa suposta paz e essa condição de amenizar o sofrimento. Então, o Schopenhauer, ele busca, né, no budismo, na filosofia oriental, forma de lidar com esses aspectos. O que é o diferencial do Schopenhauer? Enquanto boa parte dos filósofos estão enfatizando só a razão, né, a razão racional, que até às vezes questionariam se esses sentimentos que ele trata e busca lidar com uma certa naturalidade é algo filosófico ou não, ele não está nem aí, né? Ele fala, por que não, né? Tipo assim. Então, o desapego do mundo material, né, que a gente já consegue compreender a partir dessa perspectiva. E o objetivo é chegar ao quê? O objetivo é chegar a essa indiferença, né? Ou seja, fim do desejo, né? Que é aquilo que, segundo ele, é o que desestabiliza, causa o sofrimento, causa a angústia, etc. e tal.